Oi, gente, bom dia. Vamos continuando aí. Eu vou corrigir os exercícios da aula passada e depois eu vou começar uma matériazinha nova que é geometria, tá bom? E tem uns exercícios para serem feitos. Não deixem de fazer, entendeu? Nós estamos aí em quarentena, mas a gente tem que continuar a vida e o mais rápido que a gente puder voltar vai ser muito bom. Além dos exercícios, não deixem de fazer uma oração. Não importa crença, religião, é pedir aquele lá de cima, nosso Deus, que nos ajude a enfrentar isso tudo. Espero que todos estejam bem. Um beijão para vocês. Bom, gente, continuando aí nossa aula, que é a quarta aula da turma 1802 e a turma 1803, nós vamos corrigir os exercícios dados na aula anterior. Coloque em ordem crescente os seguintes números: 8, menos 8, 0, menos 1 quarto, menos 7 e menos 7,2. Para a gente entender melhor, vamos marcar os pontos numa reta numérica. Então tá lá a reta numérica, eu tenho 0 aqui no meio, e para a direita eu tenho os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai por aí. E para a esquerda eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, vai por aí. Bom, quando eu marcar esses pontos, eu vou marcar o ponto 8, por exemplo. O 8 vai estar aqui, depois do 7. Aí eu quero marcar o ponto menos 8. Menos 8 vai estar aqui, antes do menos 7. Depois eu vou marcar o ponto 0, que é o ponto do meio, está aqui. Quando eu for marcar o ponto menos 1 quarto, eu tenho que ver em que ele está localizado entre que números inteiros. Então, eu pego 1, divido por 4, que dá 0,25, como é menos 1 quarto, é menos 0,25. Então, ele está entre 0 e menos 1. Então, eu vou lá na minha retinha e marco mais ou menos entre o 0 e menos 1, mais próximo do 0. Está aqui o menos 1 quarto. Tá? A setinha aqui ficou errada, gente. Menos 1 quarto está aqui, ó. Desculpem, botei errado. Menos 1 quarto é este ponto aqui. Tá bom? Não aquele. Bom, depois que eu marcar o menos 1 quarto, eu quero marcar 1 quarto. 1 quarto vai estar entre 0 e 1. Então, eu vou ali e marco o ponto 1 quarto, entre 0 e 1. Tá? E depois eu tenho que marcar o ponto menos 7, que está aqui, e menos 7,2, que está entre menos 7 e menos 8. Então, eu marco ele aqui, menos 7,2. Bom, depois que eu fizer isso tudo, eu vou ver qual é o número que está mais para a esquerda. Por quê? Porque é sempre ordem crescente do menor para o maior. Então, eu vou lá, ó, tá aí, menor número que está mais para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver como vai ficar. Menos 8 está mais para a esquerda, que é menor, esse aqui é o símbolo do menor, que menos 7,2, que está mais para a esquerda, que é menor que menos 7, que é menor que menos 1 quarto, que é menor que 0, que é menor que 1 quarto, que é menor que 8. Então, nós temos em ordem crescente, que é do menor para o maior, tá bom? Bom, número 2. Diga se é verdadeiro ou falso. Aí ele diz assim: os números 1 quarto e 5 sextos estão entre 1 e 2. 1 quarto a gente acabou de ver que é 0,25. E 5 sextos, se a gente fizer a nossa continha, dá 0,82 e mais alguma coisa. Prossegue. Então, estes números não estão entre 1 e 2, e sim entre 0 e 1. Então, é falso, tá bom? Entre os números menos 5 e menos 6, existem somente dois números racionais? Gente, menos 6 está aqui, menos 5 está aqui. E aqui tem vários números racionais, e não somente dois. Por isso que a proposição é falsa. Existem vários números racionais. O outro: não existem números inteiros entre menos 110 e menos 109. Claro, olha só. Menos 110 e menos 109 existem números racionais, mas inteiros não. Então, a proposta é verdadeira. Não existem números racionais entre menos 110 e menos 109. Aí está errado. Porque existem vários números racionais aqui entre menos 110 e menos 109. Então, é falso. Bom, acabando nossos exercícios, vamos entrar hoje numa matériazinha nova. Vamos começar a ver a parte de geometria. Bom, o que é um ponto? Aí eu digo lá: ponto, reta e plano e espaço são noções geométricas que não possuem definição. A gente não define um ponto, não define uma reta, não define um plano. São noções primitivas, é o primitivo da geometria.
Bom, vamos lá então, ponto. Ponto é um objeto adimensional. Os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tipo ponto A, ponto B, ponto C. Exemplo, eu dei ponto A, tá? A reta é um conjunto de pontos que não fazem curvas, elas são infinitas, para as duas direções, quer dizer, não tem começo nem fim. Representado por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, reta R, reta S, reta T, tá? E assim, representei lá a reta. Plano já é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. São representados pelas letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama. E eu falo também em segmento. O segmento ele pode ser medido, porque é uma parte da reta que possui um ponto inicial e um ponto final. Ele pode ser medido. Então, a gente representa assim, segmento AB. E eu posso, por exemplo, dar um exemplo aqui de segmento AB. Por exemplo, de A até B, de A até o ponto B, tem 2 centímetros. Então, medida do segmento AB, 2 centímetros. Está aqui, ó, no cantinho, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as posições relativas de retas num plano, tá? Eu posso ter retas concorrentes, paralelas e coincidentes. Vamos ver cada uma delas. Retas concorrentes são aquelas que têm um ponto em comum. Por exemplo, reta R e reta S. Elas se cruzam no ponto P. Quando tem um ponto em comum, que no caso é o P, a R interseção S, que é o ponto comum, isso aqui é interseção, tá? Que tem nos dois ao mesmo tempo, é igual ao ponto P. Então, eu tenho retas concorrentes. Quando são paralelas, elas não têm ponto em comum. Ó. R, S, nunca elas vão se encontrar. Então, quando não tem ponto em comum, a interseção delas, quer dizer, o que tem nas duas ao mesmo tempo, é vazio. Não existe ponto em comum. Então, elas são chamadas paralelas. E coincidentes é quando uma está em cima da outra. Ou seja, R, isso aqui significa coincide com S. Então, quando o ponto de R é também, quando todo ponto de R é também ponto de S. Então, R interseção S é igual ao próprio R igual à própria reta S, tá? Então, aqui eu tenho retas concorrentes, retas paralelas e retas coincidentes. Bom, uma coisa, uma expressão, um exemplo que a gente poderia dar é o seguinte. Por exemplo, as ruas, Avenida Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro são ruas paralelas, porque elas não têm um ponto em comum. E, por exemplo, a rua Nossa Senhora de Copacabana e a do Vivier são ruas concorrentes, tá bom? Ruas concorrentes. Bom, aí eu botei o exercíciozinho para vocês verem aí. Ele diz assim: observando a figura abaixo, identifique as posições relativas das retas no plano. A gente tem aqui o plano alfa, tem uma reta R, tem uma reta U e tem uma reta S. Bom, aí eu peço para vocês fazerem o seguinte: quais são as retas paralelas? Quer dizer, vocês vão dizer quem é paralelo com quem. Na letra B, identifique as retas concorrentes, faltam um S aí, concorrentes entre si, tá? E na letra C, qual o ponto de interseção entre R e S? E D, qual é o ponto de interseção entre R e U? Gente, é para vocês fazerem esses exercícios. Na próxima aula eu vou corrigir, tá bom? Tira um print aí e faz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.